Olá, tudo bem? Vamos começar a ver aí um pouquinho, desse início do curso voltado para a parte de medidas e incertezas, tá? Isso é algo que a gente tem dentro da física muito claro. Por quê? Porque por mais que você pegue, alguns exercícios para resolver, um problema para tentar entender, qualquer número que apareça ali, a pergunta é de onde veio, né? Ele veio de algum tipo de grandeza que você tentou mensurar, ou seja, você tentou medi-la, tá? Então nós temos que analisar como que a gente faz as medidas, mas toda medida tem uma incerteza associada a ela. O que é essa incerteza? Essa incerteza é aquela ideia de que se você medisse com um outro instrumento, você poderia ter uma incerteza diferente, você poderia ter uma precisão maior ou uma precisão menor. Tá? Ou, se uma outra pessoa pegasse o mesmo instrumento de medida que você fez, ela pudesse expressar o resultado com uma pequena diferença. Por quê? Porque a medida que você e ela estão fazendo é uma medida que tem uma incerteza associada e não tem o menor problema com isso. Não é uma questão de erro. Tá? É uma questão simplesmente de que resultados exatos dependeriam de instrumentos exatos. Né? E exato é só a teoria. Tá? Então veja, por exemplo, você pegou a sua régua e fez uma medida de alguma coisa, um objeto que eu te dei lá, você botou a régua e falou, aquele objeto está medindo, por exemplo, uma caixinha de fósforo, você pegou lá, o comprimento L dela é de 4,7 centímetros. Então, lógico que toda vez que a gente fala em medida, é porque tem um número que expressa o tamanho daquela grandeza, e não esquecer que tem uma unidade associada a esse resultado. Né? Então, eu medi um comprimento lá de 4,7 centímetros. Quer dizer que, na verdade, ali eu tenho uma medida de 4 centímetros. O 0,7 centímetros é porque você tem 7 milímetros naquela medida. Na sua reguinha você contou lá os tracinhos pequenininhos, que é milímetro, né? E você obteve 4,7 milímetros. Ok? Então, o seu instrumento, a menor divisão que ele tem é do milímetro. Mas é lógico que onde você viu lá, uma medida, que estava lá na régua, no 4 centímetros, aqui tinha os 5 centímetros, e aí eu tinha os tracinhos aqui, e você olhou que o seu resultado estava lá no tracinho de número 7, pode ser que você tinha um objeto, que vinha até aqui. Então você falou, está exatamente em cima do 7, 4,7 centímetros. Mas pode ser que você tenha colocado o objeto, um lado você aprumou bonitinho lá no 0, E aí o outro lado, o objeto veio até aqui. Ou seja, não veio no mesmo lugar desse, mas não chegou no 8. Ele veio aqui, ele passou um pouquinho de nada no 7, você consegue observar isso com a sua régua olhando, passou um pouquinho do 7, então 4,7. Mas você sabia que era um pouquinho mais de 4,7. Então você entende que quando a gente escreve 4,7, na verdade existe uma incerteza daquele resultado. Tá? Então a gente tem como expressar esse resultado usando algo que seria falar assim, a minha medida do L, ela foi de 4,7 centímetros, só que mais ou menos 0,1. Tudo isso em centímetros. Ou seja, o que é aquele mais ou menos 0,1? É que você fala que você fez uma medida e a sua medida
poderia ter sido um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, né? Mais ou menos 0,1 está representando exatamente que ela poderia estar variando dentro desse intervalo com 0,1 para mais, com 0,1 para menos. Ok? Então, é esse resultado aqui que a gente fala que chama de incerteza da medida. Tá? E é lógico que essa incerteza ela não pode vir acompanhando a sua medida de qualquer maneira. Tá? Então, por exemplo, suponha que você tivesse escrito assim, ó, não, eu acho que é 4,7 mais ou menos 0,001. Eu acho que eu errei. Se eu errei por 0,001 centímetro. Eu não errei. Tenho quase certeza que minha medida foi boa. Então aí teria um problema. Porque você tem uma incerteza pequenininha em um resultado que não chega lá naquela questão pequenininha que você está falando. 4 centímetros, 7 milímetros. 7 milímetros, a primeira casa depois da vírgula são os milímetros. Aqui, ó, 0,001 quer dizer que você tem 1 milímetro dividido em 1000. Então a sua incerteza é de milésimo de milímetro, mas a sua medida não é de milésimo de milímetro, é de milímetro. Então a gente não pode fazer isso. Assim como a gente não poderia, por exemplo, também fazer isso. Ó. Deu 4,7 mais ou menos 0,2 centímetros. Quando você expressa desse jeito, eu poderia ter 0,2 na minha incerteza? Poderia, a gente tem instrumentos cuja precisão é um número par. Mas se a sua precisão é um número par, quer dizer que a sua medida sempre flutua com esse par para mais ou para menos. Quer dizer, vamos interpretar aqui em cima, ó. Quer dizer que se você acha que é 4,7, uma outra pessoa poderia achar que é 4,8. Né? Ela não colocou o começo do objeto exatamente em cima do zero, foi um pouquinho mais para frente e esse tracinho alcançou o oitavo aqui. Estaria dentro do seu resultado. Se pode flutuar com 0,1, poderia ser 4,8. Tá? Mas, se eu falo que a minha incerteza da medida ela é de 0,2 por causa do meu instrumento, quer dizer que essa é a menor medida que eu consigo conferir com uma precisão. Então, na minha medida, eu poderia achar 4,6 ou poderia achar 4,8. Eu não conseguiria achar o 0,7. Porque se eu conseguisse achar o 0,7, quer dizer que a minha incerteza era de 0,1. Então teria que ter 0,1 aqui. E esse resultado poderia ter uma incerteza de 0,2 se aqui, por exemplo, tivesse escrito 4,8, 4,6, tá? Aí, tranquilo. Então a sua incerteza, ela pode estar associada ao instrumento que você está usando para fazer a medida. Então isso a gente fala que a gente está fazendo uma medida direto. Põe o instrumento lá e colhe a informação. Pega um cronômetro e meço o tempo. Pego um objeto, põe na balança e vejo a massa. Tá? Pego a trena e vejo o comprimento de alguma coisa, ou seja, uma medida direta. A outra seria uma medida indireta. Quer dizer, o que é uma medida indireta? Por exemplo, eu falo, calcule a densidade do objeto. Densidade é massa dividido por volume. Você teria que fazer a medida da massa, fazer a medida do volume e jogar numa formulinha para fazer uma divisão entre eles. Ok? Então, uma medida direta e uma indireta. Na verdade, ambas fazem parte desse universo da física, mas elas não são exatamente as mesmas. Ok? Então, essa é a primeira parte sobre medidas e incertezas. A incerteza está associada ao instrumento que você está fazendo a medida, ou se você fizer uma medida indireta, combinar dois valores, aí teria um outro procedimento para entender esse resultado aí. Ok? Então, beleza.